A paz do Senhor, meu querido. Vamos para a nossa terceira aula sobre secretaria eclesiástica. Não se esquece, dá um like aí, comenta, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está precisando. Se você também quiser aprender sobre essa área, então faz o mesmo aí. Se você se tornar membro do canal, logo nós estaremos disponibilizando o curso completo de teologia aqui nesse canal. Vai comigo aqui para minha tela do computador. Atribuições do secretário: ser ético e moralmente correto de acordo com os princípios bíblicos. Isso aqui é uma atribuição importante na vida do secretário. Ele precisa ser ético e moralmente correto de acordo com os princípios bíblicos. Como já foi falado no início, o fato de você ter um cargo, e ter um cargo de importância na igreja e ter que guardar alguns segredos, não quer dizer que você tem que ser desonesto, que você tem que ser moralmente correto, porque senão você não vai conseguir exercer esse cargo, e na realidade você não vai conseguir exercer cargo nenhum, na realidade, na igreja, né? Vai conseguir se dar bem em lugar nenhum. Mas isso aqui é muito importante, porque é comum a gente ver alguns secretários, secretariando aí nas igrejas, e a pessoa agindo com desonestidade, com imoralidade, não sendo ético com as pessoas, não sendo correto. Isso aqui é muito importante, você dá atenção, porque faz parte da vida cristã, faz parte também para você desenvolver um ministério com excelência na casa do Senhor. Então é importante ser ético, ser moralmente correto, de acordo com os princípios bíblicos. E um texto importante que dá ênfase a isso aqui é o Salmo 112, verso 5, que diz: feliz é o homem que com honestidade conduz os seus negócios, né? Então fala muito aí da área da secretaria. Feliz é o homem que com honestidade conduz os seus negócios. Então, você quer ser feliz na casa do Senhor e na obra do Senhor, seja ético e seja moralmente correto, de acordo com a Bíblia Sagrada. Isso é muito importante entender isso. Né? Não seja rude com os irmãos, desonesto. Próximo slide. Atribuições do secretário. Quando se trata de secretaria de igreja, a gente viu aí que a origem do secretário, que o secretário pode fazer outras coisas, tudo bem, mas na igreja a centralidade, a espinha dorsal do secretário é a documentação da igreja. Então, o que você vai tratar no dia a dia? Você vai tratar com a documentação da igreja. É a sua principal atividade na igreja. Seu negócio é papel, papel e papel. Cara, papel, papel e cara. Essa vai ser o seu dia a dia. É cuidar de documentação. Então, você tem que ser uma pessoa muito organizada, muito responsável, ter cuidado, não ser bagunceiro, ser organizado, e a gente vai tratar um pouquinho mais disso lá na frente. Eu coloquei aqui essa lista, nós temos aqui uma pancada, acho que deve ter aqui 40, 50 e poucos documentos que você deve ter na sua secretaria, certo? Documentação da igreja, isso aqui é um ponto importante. Deixa eu tirar aqui a minha câmera. Documentação da igreja. Eu coloquei aqui uma lista, eu acho que não está dando para você ver aí, mas não tem importância. E nós temos aqui quase 50 documentos que a sua igreja deve ter. E nós vamos tratar de cada um deles. Então, por isso aqui é um tutorial, não é um tutorial curto, é um tutorial longo, será cortado em várias partes. Então é importante que eu vou tratar de cada documento desse aqui, para você ter na sua igreja. E se você já tem uma parte, você incrementar com o restante. Então, documentação da igreja é a principal função do secretário, como foi dito. É cuidar e tratar de toda a documentação da igreja e cuidar para que cada documento esteja dentro das normas estabelecidas. Então, tem documentos que as normas é da própria igreja, né? São as normas eclesiásticas, e vai ter documentos que as normas são governamentais. Então, tem que estar muito atento a isso, a cumprir com todas as regras, a cumprir com os procedimentos. O documento precisa estar de acordo com as normas da BNT, com as normas do governo, com a norma da sua igreja, sem prestar atenção, ao pé da letra, ser detalhista e não deixar nada passar em branco. Então, o secretário precisa estar muito atento com relação a isso, porque no dia é disso aqui que ele vai trabalhar, que ele vai tratar. Documentação da igreja. Primeiro documento, ata de reunião administrativa. Eu sei que tem muita gente que faz reunião administrativa na igreja, tem outros que nem faz, mas se você é pastor de igreja, tem congregação, eu recomendo que você faça uma reunião mensal com toda a liderança da igreja. Essas reuniões, ela não servem só para você tratar de pautas de assuntos ligados aos problemas da igreja, ou as coisas ali, mas também para você trazer uma palavra voltada para a gestão, voltada para a liderança da igreja, falar dos perigos
que corre, uma liderança, como posicionamento, líder na casa de Deus. E o secretário, ele entra nisso aí fazendo a ata da reunião. Então, toda reunião administrativa precisa ter uma ata. Nessas reuniões você pode nomear alguns cargos, você pode nomear, como no caso da nossa aqui, da nossa estrutura, é nomeado também o cargo de auxiliar de trabalho, você pode nomear também outros cargos. Então, é importante que o secretário faça a ata de reunião administrativa da igreja e com lista de chamadas. Então, você cria 2 documentos, um que é a ata, e depois você faz um outro, que é a lista de chamada para todos assinarem. Muito importante isso aqui. Então, o secretário, se você não fez isso aqui, então corra para fazer isso. Lembrando aos irmãos, pastores, secretários aí, que se você não tem essa documentação, que eu vou comecei a narrar agora, e vamos narrar cada documento daqui para frente, se você não tem ela, então entre em contato comigo aí, através do e-mail e do telefone que eu vou deixar aí no final. Você entra em contato comigo, que eu consigo disponibilizar para você. Eu tenho um kit completo, onde todos esses documentos já estão formatados. Você vai colocar só os dados da sua igreja e a sua logomarca já estão formatados de acordo com o padrão que exige os meios seculares, e num precinho assim, e comprar um pão ali, comprar um passaporte. Então, se você quiser, me procure, entre em contato aí que eu consigo disponibilizar para você, e você irá colocar só a sua logomarca e os dados da sua igreja. Documentação da igreja. Ata de aprovação para indicação de obreiros. Toda vez que você for nomear alguns obreiros da igreja, presbítero, diácono, isso vai depender de igreja para igreja, certo? Na nossa igreja aqui, nós nomeamos, na congregação, nós nomeamos auxiliares. A convenção geral nomeia dos diáconos para cima. Diácono, presbíteros, pastores, evangelistas, pastores, missionários. São nomeados na convenção. Na congregação a gente nomeia os auxiliares de trabalho. Mas dependendo do tamanho da sua igreja, pode ser que na mesma congregação nomeie todo mundo. Nomeie o pastor, nomeie o secretário, nomeie o auxiliar, nomeie o diácono, o presbítero. Então, nessa nomeação, é necessário que seja feita uma ata de aprovação para indicação de obreiros. Isso aqui é obrigatório? Tem que ser assim? Não. Isso aqui vai depender de igreja para igreja. Então, por exemplo, você pode fazer a nomeação lá na ata de reunião administrativa. Então, você vai fazer a separação dos obreiros lá. Pode ser feito assim? Pode, não há problema nenhum, não. Agora, é bom que o correto mesmo, mas para ficar melhor organizado, era melhor que você fizesse essas reuniões de forma separada. Porque possivelmente lá na frente, se você vinculasse ou tiver vinculado a uma convenção, eles vão pedir para você a ata de aprovação da indicação de obreiros, entende? Então, se essa ata for a mesma ata do culto administrativo, da reunião administrativa, vai ficar muito misturado os assuntos. Então é importante que, se você quer atingir um nível de excelência e de organização, é importante que a ata de aprovação para indicação de obreiros seja separada da ata da reunião administrativa local, por causa da convenção, certo? Então isso aqui é muito importante, o secretário se atentar a isso, para fazer essa diferenciação, porque vai ser exigido esse documento para poder fazer o reconhecimento, por exemplo, do seu corpo eclesiástico. Os presbíteros, principalmente os presbíteros, diáconos, e os missionários, se tiver, e os pastores, os evangelistas. E as diaconisas também, tem igreja que tem diaconisa. Então é importante fazer isso aqui separado. Documentação da igreja, a agenda da igreja. Veja, essa estrutura aqui vai depender do tamanho da igreja, da capital, a agenda da região e a agenda da congregação, certo? Então, por exemplo, eu tenho 10 igrejas. As suas igrejas estão divididas por região? Não, é tudo uma coisa só. Tenho 10 congregações, então não é por região. Mas no caso da nossa aqui, que nós temos quase 300 congregações, então aqui nós estamos divididos por região. Então temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 11ª região. Então faz-se necessário ter uma agenda da capital, tem uma agenda da região, né, porque as regiões se organizam ali para fazer os seus eventos, e uma agenda da congregação. Mas se você tem só uma congregação, então você faz a agenda anual daquela igreja, certo? E isso
como foi falado anteriormente sobre quem faz a agenda da igreja, aí eu volto a dizer de novo, quem faz a agenda da igreja é o coordenador de eventos. Pode ter o coordenador de eventos da capital, pode ter o coordenador de eventos da região e pode ter o coordenador de eventos da congregação. Aí a agenda deve estar pronta até a segunda semana de dezembro. Isso aqui é um ponto importante, porque é o seguinte, geralmente acontece o ano iniciar e a agenda ainda está sendo pronta. Aí vem o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 15, dia 20, dia 30. Quando é isso, já entra para fevereiro e a agenda ainda está enrolando ainda, já está embolando, os irmãos não conseguiram desenvolver a agenda da igreja. Não, aí tem gente que ainda usa desculpa e diz, não, mas está em tempo ainda porque estamos no início do ano. Está errado. A agenda da igreja ela tem que ser pensada em novembro e quando for na segunda semana de dezembro, no máximo estourando, ela tem que estar pronta. Para quê? Porque a partir da segunda semana de dezembro, que dá entrada ali já próximo ao Natal, os irmãos já começar a se planejar para os eventos que poderão entrar no início de janeiro. Tem algumas igrejas que não tem nada em janeiro, mas tem muitas que tem. Então é importante o secretário, talvez até dar uma pressãozinha aí, cobrar da coordenadora de eventos, para que ela faça essa agenda o mais cedo possível. Porque é muito comum nas igrejas, o seu trabalho está conectado com o do outro, e o outro não está nem aí para fazer. Por isso que eu disse logo no início da videoaula, do tutorial, que a secretaria está conectada com muitos departamentos. Então é importante que você, para o seu serviço andar, você faça cobranças também. Não há problema, não é pecado, não. Isso não é pecado você cobrar o outro, não. Não é pecado você exigir, não. Responsabilidade, não. Isso faz parte do reino de Deus e é muito saudável, porque o serviço anda, o serviço fica travado. Se a coordenadora de eventos, junto com o pastor e os líderes da igreja, não terminar essa agenda em janeiro, você também não consegue fazer a escala mensal de cada mês. E aí o seu serviço fica amarrado por causa da responsabilidade dos outros. Então é importante o secretário ficar atento sobre isso e até dar uma cobrança lá ao seu pastor. Meu pastor, cadê a agenda? Vamos se reunir. Eu faço isso aqui, estou sempre em cima. E às vezes a coordenadora de eventos trava e você precisa destravar isso aí, senão o seu serviço não anda. Então é importante atentar-se. Então o prazo máximo aí é até a segunda semana de dezembro, porque aí você tem mais 15 dias para planejamento e para começar essa estratégia para a execução dos eventos que acontecerão na primeira semana de janeiro, no mês de janeiro. Então é importante que essa agenda esteja pronta em dezembro e não em janeiro. Isso é de muita importância. Isso vale tanto para a da capital como da região, como também para a agenda da congregação. Ligado a esse assunto de agenda, nós temos as escalas de serviço da congregação. Aí diz, a data ideal de entrega seria dia 1 de cada mês. Como seria isso? Então veja só, uma coisa está conectada com a outra. Se você está com a agenda, se chegou a segunda semana de dezembro, você já está com a agenda da igreja, a agenda anual já pronta, em mãos. Então você já consegue preparar com maestria, com precisão, a escala de serviços da congregação. E o que é? Essas escalas de serviço as escalas de ensaio, escala que os obreiros irão executar nos cultos, né? Quem vai ter a escala, por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos 40 auxiliares, 12 diáconos e 5 presbíteros. Então a gente faz uma escala, porque não tem como você pegar 40 homens e espalhar na lateral das igrejas ali, vai ficar todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então tem uns que trabalham escala 12/36, outros ficam doentes, outros estão viajando, então precisa ter uma escala, o rodízio dos obreiros para tirar a escala durante os cultos. Isso durante os cultos, isso também nos cultos também que acontece durante o dia, como consagração, círculo de oração, os ensaios dos irmãos. Então precisa ter uma escala de irmãos. Então quem faz isso é o secretário. Aí aqui sim é responsabilidade do secretário fazer isso. E para ele fazer isso aqui bem, é preciso que ele esteja com a agenda em mão. Por quê? Porque ele consegue ver que tipo de evento vai acontecer ali e botar nessas escalas. Essas escalas, ela vai mudar de congregação para congregação, de igreja para igreja, mas no geral você pode botar lá as escalas dos ensaios, você bota lá as escalas dos cultos, você coloca as escalas dos presbíteros, as escalas da diaconisa,
dos diáconos, dos auxiliares. Se na igreja tiver mais de um dirigente, por exemplo, tiver um missionário, tiver um evangelista e um pastor, você pode também falar com o pastor, ver se vai ter escala deles também. E você vai colocar também até divulgações de eventos lá, como a gente coloca aqui, divulgações de eventos que acontecem. Por exemplo, na nossa igreja aqui a gente tem uma escala para fazer a leitura da palavra que o pastor vai ler nos cultos de doutrina. São vários textos bíblicos se lidos, então tem uma escala de diácono que a gente faz. Nós temos escala também para tirar a portaria no dia dos ensaios, quem vai ficar ali cuidando da porta, enquanto os irmãos estão ensaiando, no meio da semana, e os cultos normal. Então, é uma série de escalas que tem, então o secretário é responsável. Então, você vê aí na sua igreja como é que é a estrutura, e como eu falei anteriormente, se você quiser um modelo de escala já pronto para você colocar só os dados da sua igreja e a sua logomarca, entre em contato comigo, que eu tenho esse material todo pronto. É isso aí, meu querido. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, te ajudou de alguma forma, então considere se tornar-se membro do canal, porque logo, logo, como falei no início do vídeo, logo, logo estarei disponibilizando um curso de teologia completo para aqueles que foram membros do canal. E também eu quero indicar para vocês uma obra excelente de minha autoria, que é O Problema do Mal dentro de uma perspectiva teológica. O link vai estar aí na descrição. Clica aí, vai lá no site da Amazon e compra esse material lá, que tenho certeza que vai te ajudar a entender esse tema tão complexo do mundo da teologia. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.